claramente está começando e que bom ter sua companhia. Você sabia que as neurociências estão comprovando que o nosso corpo e o nosso cérebro funcionam em harmonia e numa interação fantástica? Novos conceitos no estudo da psicossomática sugerem que nenhuma doença é somente física ou somente mental. Hipócrates, o pai da medicina, um médico grego que viveu entre 460 a 370 anos antes de Cristo, ele disse alguma coisa muito interessante que se relaciona com a psicossomática, quando ele disse que mais importante do que saber que doença tem uma pessoa é tentar entender que pessoa tem aquela doença. Psicossomática é um ramo da medicina que estuda a relação entre o corpo e a mente, como um afeta o outro. Doença psicossomática é a que se manifesta em sintomas no corpo cuja causa principal se origina na mente, em conflitos emocionais ou conflitos psicológicos. Os doutores José Galucci Neto e Renato Luiz Marquesi, ambos da USP, Universidade de São Paulo, num artigo, eles dizem que é estimado que cerca de 60% a 80% da população apresenta alguma queixa somática, ou seja, no corpo, no físico, durante uma semana qualquer, sem, entretanto, procurar auxílio médico. Quando um paciente procura um médico devido a um sintoma físico, segundo eles, e de 20% até 84% dos casos não se encontra causa orgânica que explique a sua queixa. Interessante que os achados de um médico professor da Universidade de Harvard, Dr. Herbert Benson, apresentam índices semelhantes. Nos estudos dele, ele encontrou que ele diz que de 60% a 90% dos pacientes que procuram médicos na clínica, pacientes ambulatoriais, têm suas doenças devido a estresse físico e mental. Eles são pessoas que têm sintomas físicos, diz Dr. Benson, como resultado de problemas emocionais e sociais. E segundo ele, a média poderia ser 75%. Corpo e mente funcionam em tal harmonia, de tal modo que quando algo é pesado para a mente carregar, seja ansiedade ou forte tristeza, é como se o corpo dissesse para a mente assim: ou você quer uma ajuda aí? Então a mente diz: sim, me ajuda, porque está pesado eu lidar com esse sofrimento mental. A partir daí, a mente joga para o corpo uma parte da sua atenção e o corpo começa a apresentar sintomas que são, então, psicossomáticos. Algumas doenças psicossomáticas talvez não terão cura porque o tempo de sofrimento psicológico foi muito longo numa personalidade sensível, sem recursos psicológicos internos de defesa, tendo a pessoa um ego fragilizado, de maneira que houve alterações graves em algum órgão. Ela poderá conseguir alívio com tratamentos e empenho pessoal. É o que chamamos de prevenção terciária e também a gente pode usar o nome daqueles tratamentos que são cuidados paliativos. Hipocondria, já ouviu falar nisso? Hipocondria é focar constantemente o pensamento e preocupações no próprio estado de saúde. Pode ser acompanhada de sintomas que não se enquadram em nenhuma doença orgânica conhecida. Popularmente, nós chamamos a hipocondria de mania de doença. Os portadores de hipocondria apresentam uma sensibilidade corporal exagerada. Cerca de 15% das pessoas hipocondríacas apresentam também crise de pânico, por serem muito ansiosas, com dificuldade de manter relacionamentos nos quais não tenham controle da situação. Essas pessoas hipocondríacas geralmente querem tomar remédios o tempo todo e vivem indo a médicos porque a cabeça delas é um monte de preocupação de ter esta ou aquela doença. Elas não possuem geralmente uma doença psicossomática, mas interpretações trágicas de sinais ou sintomas normais do corpo. Qualquer aceleraçãozinha do coração, ai meu Deus, vou infartar. Então elas interpretam exageradamente esse sinal que aparece no seu corpo. Para reduzir a ansiedade nessas pessoas, elas precisam olhar com firmeza para a verdade de que a sua mente tem tendência de supervalorizar pequenos sinais ou sintomas corporais e lutar para evitar permanecer fazendo interpretações trágicas na sua mente, vigiando para que os pensamentos trágicos não continuem perturbando. Você pode usar seus pensamentos saudáveis e escolher pensamentos bons para colocar limites para pensamentos doentios na sua própria mente. Você pode pensar no que você pensa
e ver se está tendo um pensamento saudável ou não. A gente não pode fazer isso? Podemos fazer isso. Em seguida, você pode escolher ficar com aqueles pensamentos que são saudáveis. Parece que quanto mais uma pessoa tem dificuldade de tomar consciência das suas emoções, especialmente das emoções dolorosas ou desagradáveis, mais provável é que ela apresente sintomas psicossomáticos, porque o corpo absorve tais sentimentos que a pessoa se sente incapaz para vivenciá-las no nível consciente e na consciência. Se você tem dificuldade, por exemplo, de expressar raiva, ela pode sair pela asma, pela hipertensão arterial ou em outro sintoma físico. Pessoas com importante dificuldade de expressar qualquer sentimento podem apresentar frequentemente prisão de ventre ou constipação intestinal. Indivíduos perfeccionistas e estressados podem ter muita enxaqueca. Algumas pessoas com importante tendência para reprimir emoções por muitos anos podem facilitar seu corpo a desenvolver câncer, segundo estudos de cientistas como Siegel, Lawrence Lichon, Simonton e outros. Uma pessoa com muita dificuldade de chorar pode chorar pela pele, através de lesões dermatológicas que produzem uma secreção, que em medicina nós chamamos de lesões exudativas, que são aquelas que saem um líquido ali. Geralmente, indivíduos que reprimem muito seus sentimentos e tendem a ter doenças degenerativas como câncer, diabetes, esclerose múltipla, entre outras, enquanto que as pessoas explosivas, elas tendem a ter mais doenças como infarto do miocárdio, do coração, o ataque cardíaco, acidente vascular cerebral, popularmente chamado de derrame. Já foi verificado que algumas pessoas que desenvolvem fibromialgia, algumas delas, parece que assumem responsabilidades exageradamente na família. São aquelas pessoas que se tornam suporte para tudo e para todos. Carrega 20 pianos e tem uma hora que o corpo começa a doer. Corpo e mente atuam juntos numa unidade indivisível. Seu corpo é o maior amigo da sua mente e a sua mente é o maior amigo do seu corpo. Cuidar bem do corpo é cuidar bem da mente e vice-versa. Quando você tiver sintomas no corpo que os médicos dizem que não é nada, mesmo após exames laboratoriais, exames de imagem normais, comece a pensar e a se perguntar se não existe alguma coisa mal resolvida na sua vida emocional que pode estar sendo manifestada no seu corpo. Existe alguma tensão na família? Tem conflitos conjugais de difícil solução? Tem traumas do passado ainda não bem resolvidos? Pense nisso, avalie isso. Então, ficamos hoje por aqui. Espero que você esteja com a gente no próximo Claramente aqui no Vida e Saúde. Até lá!